Irmãos queridos, amigos, paz do Senhor, estamos começando uma aula, uma exposição bíblica a respeito de uma das lições da nossa escola bíblica dominical. Dessa vez, vamos abordar um assunto extremamente sugestivo e enriquecedor. O tema é: as adversidades geram oportunidades. As adversidades geram oportunidades. Quero me utilizar de um texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 39 e no verso de número 2. Gênesis 39 e 2, que diz: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Pois bem, ao longo desta exposição, os objetivos são tríplice: expor que as crises nos tornam mais fortes e destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança, e mostrar que nada pode nos afastar de Deus. Ao longo desta aula você vai aprender isso, que as crises, elas nos tornam mais fortes, que a bondade de Deus sempre nos alcança e que nada, absolutamente nada pode afastar-nos de Deus. Estamos passando por uma fase delicada e a lição, a exposição, o tema vem a calhar e trazer uma edificação muito grande, um preparo, uma base, uma solidez para que possamos vivenciar, passar por tudo isso de cabeça erguida, como cristãos autênticos e exemplares. Para falar de adversidades que geram oportunidades, nada melhor que lançar da história ou me envolver com a história de um célebre personagem do Antigo Testamento. Que personagem é esse? Bem, o autor do poderoso livro do Gênesis aplica sábia e estrategicamente pelo menos 13 capítulos inteiros, retratando a história de um célebre patriarca de Israel, José. A história de José. O período que vai do capítulo 37 até o capítulo 38, com exceção, melhor dizendo, do capítulo 37 até o capítulo 50, com exceção do capítulo 38, revela como um servo de Deus se conduziu nas situações adversas, nas vicissitudes da história da vida. E mesmo vivendo tantas aflições, José não abriu mão da sua fé, da sua confiança em Deus, que estava com ele a todo momento. Todas as adversidades contribuíram para o plano divino. José é uma das figuras do Antigo Testamento que mais tem semelhança com a vida de Jesus. São dezenas de semelhanças que encontramos entre esses dois personagens. Ao longo do tratamento desta lição, você vai enxergar grande semelhança entre os dois personagens. Pois bem,
para falar da vida de José, quero convidar você a pensar comigo num primeiro tópico. E o primeiro tópico aqui do nosso estudo é a inveja dos irmãos de José. A inveja dos irmãos de José. Dentro desta temática, a inveja dos irmãos de José, desse ponto, nós podemos pensar na crise na família, a crise na família dele, de José. A inveja não pode te parar e seus adversários irão tentar fazer você parar. Bem, todos sabemos que José era filho do conhecido personagem Jacó, um ancião. José era filho já da velhice de Jacó. Ele tinha outros 11 irmãos e uma irmã. A sua mãe, mais tarde vai enfrentar sérios problemas de saúde. Mas, enfim, José, por ser filho da velhice de Jacó e por ser filho da mulher que Jacó tanto amava, teve um amor distinto por parte de seu pai. E esse amor refletiu nas suas atitudes. Ele cresceu sendo um adolescente, um jovem diferenciado, provocando no coração de seus irmãos algo perigoso, um sentimento mortal, destrutivo, que é a inveja. É por causa da inveja dos seus irmãos, a trajetória de José se tornou árdua, perigosa. 3 fatores, pelo menos, disparam um sério desconforto entre a família de José, seus irmãos e ele. Primeiro, seus sonhos. Certo dia, capítulo 37, ele chama seus irmãos, quem sabe numa reunião familiar, ali diária, e conta a eles, narra um sonho que teve. O primeiro sonho, eles estavam, os irmãos, José, num campo, e os feixes dos seus irmãos se inclinavam perante os feixes de José. Depois José contou um segundo sonho, em que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam, se inclinavam perante ele. Seus sonhos causaram um sentimento desconfortável no coração da sua família. Segundo lugar, a sua túnica. O pai confeccionou uma túnica, e na época, túnica era um privilégio, era uma marca de nobreza, de requinte. O pai confeccionou uma túnica, e aparentemente somente ele a recebeu. E causou no coração dos seus irmãos um sentimento terrível. O terceiro elemento é o amor incomparável, que José recebia de seu pai Jacó. Frequentemente, nas ações, nos contatos diários, ficava demonstrado esse amor. Um amor diferente, uma maneira diferente de lidar com José. E, lógico, veio então crise na família. Bem, Jacó cometeu o grave erro de apreciar um filho mais do que os outros. Isso trouxe sérios problemas. Os pais devem se comportar conforme a Bíblia, de forma instrutiva, ensinando os filhos no temor do Senhor, tratando-os com atenção e equilíbrio. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse no capítulo 6, verso 4, que os pais
não devem provocar a ira aos filhos. Então a atitude dos pais deve ser de trazer segurança, equilíbrio, fortaleza, conforto aos filhos e não causar desconforto. E um dos caminhos que destrói esta relação, ou que pelo menos corrói a relação de pais e filhos, é a preferência de um em detrimento do outro. O pastor Severino Pedro da Silva, fazendo um comentário sobre esta questão, ele diz que é importante que os pais saibam, deve evitar dar mais preferência a um em detrimento do outro. Pode acontecer que os pais demonstrem preferência por um dos filhos em pequenas atitudes, como dar maior bronca em um sem importar com o outro, depois de ambos terem feito a mesma coisa errada. É muito comum isso nas famílias. Existem vários filhos e de repente um toma a maior bronca, ou alguns tomam a maior bronca, enquanto o outro ou outros recebe a proteção. Enfim, esse tipo de situação não deve haver dentro de casa, porque vai gerar um elevado nível de competitividade, vai disparar uma corrida em família, e o ambiente no qual o maior sentimento é a colaboração se torna o palco da competitividade e a destruição está à porta. Face a isso. Aprendemos com José, que a importância de preservarmos nosso relacionamento com Deus parte também de não sermos dominados e acharmos que somos vítimas da vida. É preciso entender que a importância da nossa relação com Deus depende também de não nos colocarmos na posição de vítima, mas estarmos dispostos a fazer alguma coisa. Imagine se desde o início da sua história José fosse ser vítima, se colocasse como vítima, vítima da ira dos seus irmãos, vítima do descaso do Egito, vítima e vítima e vítima. Ele nunca teria construído a sua própria história. Antes, ele se posicionou de maneira confiante e determinada e os resultados surgiram. Então, existem pessoas que se abrigam nos braços, no conforto do vitimismo, sempre transferem as responsabilidades, culpam o A, o B e o C por serem o que são, quando na realidade nós, como seres construídos, criados à imagem e semelhança de Deus, temos à nossa disposição capacidade para trabalhar a nossa história conforme a vontade de Deus. Sobre a inveja não pode te parar, Atos 7 e 9 descreve que, movidos de inveja, os irmãos de José o venderam para o Egito. Um dia o pai disse para José: vá até as regiões onde seus irmãos estão pastoreando ovelhas, veja como está o andamento das coisas e me traga notícias. José foi. Ao perceber que José se aproximava, os seus irmãos disseram: olha, o sonhador mor, vamos matá-lo, vamos aniquilá-lo. Rúben entra em cena e já determina: não vamos fazer isso para que o sangue dele não caia sobre a nossa cabeça. Mas eis uma cova vazia, vamos jogá-lo nessa cova vazia, nesse lugar aqui vazio. E assim fizeram. Depois passou uma caravana de ismaelitas trazendo especiarias, perfumes para o Egito. Eles tiraram José dali e o venderam para esta caravana que levou este jovem inocente para uma terra
longe de seus pais, longe de sua família, longe do abrigo da sua casa. Enfim, toda esta trama é armada por pessoas que alimentaram no coração a inveja. A inveja é um sentimento egocêntrico, baseado no aqui, no agora e no eu, pois só se sente bem quando é o centro das atenções. A inveja pode, inclusive, levar o indivíduo a querer a morte do próprio irmão. Pode levar o indivíduo a querer a morte do próprio irmão. Foi assim o caso de Caim e Abel. Caim ficou incontente, descontente com o que aconteceu com Abel, Deus ter recebido o sacrifício dele, que foi capaz de matar o próprio irmão. Para o invejoso, dói o sucesso do outro, incomoda o sucesso do outro. Inveja é o sentimento de desconforto, de desprazer, em face do sucesso, do triunfo alheio. Quando o outro conquista, eu me sinto incomodado com isso. Isso é chamado de inveja. Foi exatamente pela inveja dos sacerdotes que Jesus caminhou mais rapidamente para a cruz. Tinham inveja dele. Existem pessoas que simplesmente têm inveja da roupa que a gente veste, do carro que a gente tem, da casa que a gente tem, do êxito que a gente tem. E o interessante, visualizam estes frutos, roupas, carros, todos esses frutos, mas não visualizam o processo. Quem vê alguém se vestindo bem, tendo regalias, geralmente não conhece a trajetória para se chegar a tal ponto. O invejoso, ele só não quer que o outro tenha o que tem. E isso é um sentimento extremamente destrutivo. José se tornou vítima durante uma missão. Ele foi ver como os irmãos estavam, e aí os seus irmãos passaram a persegui-lo e venderam-no como escravo. Ainda hoje, isto acontece muito. Pessoas, líderes, até mesmo crentes, são perseguidos pelos próprios irmãos durante uma missão que o pai lhe concede. Quantas vezes a pessoa tem um êxito no ministério, tem um êxito na obra de Deus, e por causa deste brilho, desse triunfo, outros se sentem incomodados e começam a perseguir. Então, a igreja precisa estar atenta, os profissionais, você que é profissional que trabalha na empresa, precisa estar atento. Quem exalta o homem é Deus, quem levanta o homem é Deus. No Cântico de Ana fica claro que é Deus quem exalta. Ele pega aquele que está no pó e faz assentar entre os príncipes. Então, se é Deus que faz isso, então para que eu viver tentando arruinar a vida, o testemunho, a caminhada das outras pessoas? Agora, os seus adversários irão tentar fazer você parar. Veja que coisa interessante. O clima aqui é patológico. Os irmãos estão enciumados de José por causa do amor do pai, estão enciumados por causa da sua túnica, estão enciumados por causa dos seus sonhos. E já que eles não podiam ter a mesma admiração do pai, arquitetaram a eliminação do alvo desse grande amor. Então, se a gente não pode, a gente destrói, a gente acaba com José. No livro do Êxodo, acompanhe comigo essa história aqui para confirmar o que está sendo dito. No livro do Êxodo, após o povo ir sacrificar no deserto, Faraó diz, não, vocês podem ir sacrificar no deserto. Posteriormente, Faraó diz, poxa, que tolice,
ou que ato precipitado eu estou tomando, e ele ordena, providencia a Força Nacional para impedir a migração. Capítulo 14, do verso 5 ao 6 de Êxodo, para impedir a migração. Irmão, sempre vai haver uma tentativa do inimigo para te fazer parar. O sonho de José estava dado, mas os seus irmãos não queriam deixar esse sonho se tornar realidade. Eles tentavam fazer isso parar. Seus adversários vão tentar fazer você parar. Mas veja isso que eu coloquei aqui para fortalecer a sua fé. Os irmãos de José o venderam por inveja. Os contemporâneos de Jesus o entregaram por inveja. Diante disso, ambos agiram igualmente. Não pararam. Olha que coisa incrível. Tanto José quanto Jesus foram perseguidos acirradamente por seus contemporâneos, por seus irmãos. Só que eles tinham algo em comum. Eles não pararam. O foco permaneceu. O plano permaneceu. O alvo permaneceu. José está dando passos e passos rumos ao seu propósito. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. José não, ele sabia para onde estava indo, ele sabia a quem estava servindo, tá bom? O segredo, querido, é não parar, não pare. Se te perseguirem, se disserem que você não tem perspectiva, se disserem que você não tem projeção na área em que está atuando, não pare. Ouça a voz de Deus, não pare. Outro ponto que precisamos observar na trajetória de José é a traição dos irmãos, a traição dos seus irmãos, certo? A primeira crise dentro da traição dos seus irmãos consiste em estar afastado de quem amava. A segunda crise de José foi ser acusado injustamente. E a terceira crise de José foi ser esquecido de todos. Esquecido de todos. Veja bem, Jacó praticamente servia como redoma, como superproteção para o filho. Contudo, apesar desta exacerbada proteção, desse cuidado excessivo, o filho não pôde ser preservado destas crises aqui. Agora, o seu relacionamento com Deus, e digo José e Deus, em nenhum momento foi comprometido. Então ele teve que lidar com essas três crises. A primeira crise, ser afastado de quem ele amava. Bem, imagine só, esse menino só tinha 17 anos. Foi lançado numa cova. Depois foi vendido por ismaelitas. Depois foi viver pelo menos 13 anos, dos 17 aos 30, longe do amor paterno. O pastor Levi Virgílio destaca que ele tinha tudo para desenvolver em sua personalidade um transtorno irreversível, se tornar uma pessoa de caráter corrompido, mau caráter. Você não precisa ir longe para conhecer alguém que realizou um tratamento psicológico decorrentes de algumas dificuldades que encontrou com suas emoções. De repente, você mesmo já passou por isso. Durante o tratamento, é quase que regra, é quase que
um comando natural. Uma pergunta: como é o seu relacionamento com a sua família? E depois outra pergunta: seus familiares poderão colaborar com o seu tratamento? Porque a família é um reduto de proteção, de aconselhamento aos seus membros. José está sendo, com 17 anos, privado dos privilégios familiares. Grande parte de pessoas que hoje vivem como delinquentes, mendigos, tiveram algum ruído na sua convivência familiar lá no passado. Agora, José não se tornou um mau caráter. Ele não se tornou uma pessoa de má índole, desenvolveu uma má personalidade. Não, não, não. Ele, pelo contrário, viveu um verdadeiro milagre de Deus. Uma história bem parecida. A menina que foi levada cativa pelo rei da Síria e se tornou o gatilho do milagre de Naamã, também foi tirada de seus pais, da sua terra, ainda jovem, só que ela tinha um contato muito grande com Deus. Daniel ainda era bem jovem, quando foi tirado do recôndito de sua pátria para a cultura diferenciada, adversa da Babilônia. E apesar disso, se manteve. Sabe o que isso quer dizer? Que quando nos apegamos a Deus, grave isso, quando nos apegamos a Deus, os nossos sentimentos estarão em segurança. Os nossos sentimentos estarão em segurança. Aos Filipenses, capítulo 4, verso 7, aos Colossenses, no capítulo 3, verso 15, Paulo explica que a paz de Deus reinará em nossos corações a partir da intervenção de Cristo, de Deus Pai. Ou seja, quando nos apegamos a Deus, os nossos sentimentos são resguardados, são respaldados. Por isso que José não se tornou uma pessoa para viver nas extremidades da sociedade, na periferia existencial, né? Na periferia existencial. Eu não estou me referindo aqui a pessoas que vivem numa condição aquisitiva não tão vantajosa. Eu estou me referindo aqui à questão emocional. Pessoas que, apesar de terem muito, vivem como se não tivesse nada. José não. José, ele se apegou em Deus e os seus sentimentos foram completamente resguardados. A sua segunda crise, ser acusado injustamente. Ao chegar no Egito, ele foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, nobre de influência atestada no Império Egípcio. Agora, quando ele chegou ali, a esposa de Potifar se engraçou por José, assediou-o. Nesse sentido, Satanás, até então, não tinha conseguido atingir José através de seus irmãos, eliminando-o, mas estava tentando agora a sexualidade desse moço, a sexualidade, envergonhá-lo através da carne. Mas a sua fé não lhe permitiu romper sua comunhão com Deus. Ele deixou o seu manto nas mãos desta mulher, da mulher de Potifar, e fugiu. Ela levanta a sua voz, levanta a sua pronúncia, chama os servos e acusa José de tentar atacá-la, de tentar assediá-la. A partir deste julgamento, desta acusação, sem muitas explicações, José foi encaminhado diretamente para a prisão. Bem, fica a pergunta:
O que é justiça, hein? O que é justiça? Justiça, o dicionário define, é particularidade daquilo que é justo, em que há equidade, imparcialidade. É dar a cada um o que é devido. Isso é justiça. Agora, o mundo está repleto de injustiças. O que Paulo fala, ou o que a Bíblia fala sobre injustiças, sobre justiça? Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 7 e verso 8, ele explica que em determinados momentos é melhor sofrer o dano e a injustiça que dar escândalos. Nem sempre teremos a razão, nem sempre teremos o direito, nem sempre as coisas vão estar a nosso favor. Tem horas que a gente vai enfrentar injustiças e não vale a pena reivindicar. A Bíblia também diz no capítulo 6, verso 9 de 1ª carta aos Coríntios, que os injustos não herdarão o reino de Deus. Se a pessoa tem o hábito de praticar injustiças, ela está comprometendo seriamente a sua salvação. Tiago diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Querido, imagina se José, nesse momento, fosse colocar a sua ira para fora, externar a sua ira, trazer à tona a sua ira. O que ele teria feito com a esposa de Potifar? O que ele teria feito com seus irmãos? O que ele teria feito com os outros? Não, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Capítulo 1, verso 20. A Bíblia também disse que ela diz que Deus não é injusto para esquecer do nosso trabalho. Hebreus 6:10. Pastor, eu estou me esforçando para ter uma vida santa, uma vida irrepreensível, para me comportar bem. Eu não tenho nada a ver com esse tumulto que está se formando em torno de mim. Eu estou aqui no epicentro do furacão e não sei o que fazer. Querido, calma. Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho. A recompensa vem. Evangelho de João 7,18 diz que em Deus não há injustiça. Salmo 103, verso 6 diz que Deus fará justiça. Ele faz justiça. E finalmente, Provérbios 15:9 diz que Deus abomina aquele que anda no caminho ímpio, mas ama quem pratica justiça. Querido, seja justo, justo com seus empregados, justo com seus filhos, justo com a sua esposa, seja justo. Reclamamos da corrupção que permeia a política, mas vestimos-nos da corrupção que se manifesta no nosso dia a dia, nas pequenas ações. Tome muito cuidado. De repente eu estou falando para alguém que está sofrendo injustiças. Descanse em Deus, porque o Senhor faz justiça, mais cedo ou mais tarde. Não se precipite, a ira do homem não opera a justiça de Deus. José não se precipitou. E fique em paz, porque Deus ama aquele que ama a justiça. A terceira crise é esquecido de todos. Depois que José foi levado para a prisão, um copeiro do rei também foi preso. O padeiro que servia o rei também foi preso. Ambos tiveram sonhos difíceis. José os interpretou. E a interpretação do padeiro e do copeiro era mais ou menos assim: copeiro, em 3 dias, Faraó irá restituí-lo em seu cargo. Padeiro, em 3 dias, Faraó se levantará para eliminar você, para eliminar a sua vida. Você não tornará a servir o palácio, servir Faraó. Pois bem, quando José interpreta o sonho do copeiro, ele diz:
lembra de mim quando você estiver perante Faraó. Contudo, diz o texto bíblico no verso 23 do capítulo 40, que o copeiro se esqueceu, não se lembrou. Veja, José interpreta os sonhos e o copeiro se esquece dele. Em certos casos, a sensação que temos é de desamparo, esquecimento pelos outros. Mas é importante lembrar que Deus permite até isso para que o nosso momento seja de fato surpreendente. Podemos ter certeza que até no fato de alguém nos esquecer, Deus está presente. Que até o fato de alguém nos esquecer contribui com a providência divina. Agora, é bom saber que todos podem me esquecer, mas Deus jamais me esquecerá, jamais nos desamparará. Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação, perseguição, a angústia, a nudez, a fome, o perigo, a espada? Ele diz absolutamente nada disso. O salmista afirmava, né? Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Tem dias que a sensação é que todos nos esqueceram. Mas lembre-se, Deus está nisso. Ele permite que as pessoas não se lembrem de nós, não se lembrem da nossa situação por um momento, para que Ele possa revelar de forma surpreendente em nossa história mais tarde, num futuro próximo ou num futuro mais distante. Então, eu quero deixar isso bem claro aqui para você. Ao rejeitar a mulher de Potifar, José perdeu o emprego, perdeu a veste, perdeu a liberdade externa, perdeu a justiça terrena, mas não perdeu o seu Deus. Se ele fica com ela, ele talvez não perderia de imediato todas essas coisas, mas perderia logo de imediato o seu Deus. E perdendo Deus, mais cedo ou mais tarde, se perde tudo, se perde emprego, se perde veste, se perde liberdade, porque é Deus quem traz a estrutura e o equilíbrio da nossa existência. Lembre-se disso. Você pode perder emprego, você pode perder veste, você pode perder liberdade externa, só não perca a sua comunhão com Deus, porque afinal de contas é isso que te sustenta. Caminhando para o término da nossa exposição, quero convidar você a pensar comigo nesse terceiro ponto. Fé em meio às injustiças. Fé em meio às injustiças. Veja que José está sofrendo injustiças, mas nesse momento fica comprovado: quando honramos a Deus, somos por Ele honrados. Deus nunca se esqueceu de José. O segredo da vitória de José ficou manifesto no meio das injustiças. Olha que coisa linda. Num mundo de tantas injustiças, onde o valor parece estar posto na trapaça, na gatunagem, é importante assimilar como José manteve a sua fidelidade. Quando honramos a Deus, Deus nos honra. Aí você pode perguntar: quando foi que José honrou a Deus? Ele honrou a Deus quando obedeceu o pai. Ele honrou a Deus quando rejeitou a mulher de Potifar. Ele honrou a Deus quando cuidou de sua família. Ele honrou a Deus quando se comportou coerentemente, gravemente, sensatamente, lá no cárcere. Agora vire a moeda. Quando foi que Deus honrou a José? Dando a ele a capacidade de interpretar sonhos, prosperando-o na casa de Potifar, prosperando-o na prisão, fazendo seus irmãos reverenciá-lo mais tarde,
conduzindo ao governo da nação do Egito. Não existe dúvida, é inquestionável. Quem honra a Deus, por ele é honrado. Sabe, Adolf Reutemann disse o seguinte: o patriarca José, ele é apresentado em toda a narrativa com uma capacidade elevada de traduzir sonhos intricados. E não somente isso, como também administrar o seu país em tempo de crise. A forma como você lida, trata, vive as crises do seu dia a dia determinam as crises que você terá condições de resolver lá no futuro. Então, ao deixar de agradecer, ao reclamar, das crises que você vive agora, encare-as como uma capacitação que te tornará apto para resolver crises mais complexas lá no seu futuro, tá bom? Quem honra a Deus, por Deus é honrado. Deus nunca se esqueceu de José. No meio dos anos, Deus nunca desamparou o seu servo. A Bíblia diz que Deus o prosperou em tudo. Deus prosperou a casa de Potifar por causa dele. Ele era a razão da prosperidade ali no Egito, por onde ele passava. Quero te dar uma dica. A maneira como tratamos aqueles que nos resistem revela muito sobre o nosso futuro. A maneira como tratamos aqueles que nos resistem revela muito sobre o nosso futuro. O Amã, lá na história de Esther, maltratou Mardoqueu. E o que aconteceu? Ele foi destruído, Amã. José, ele perdoou seus irmãos e foi exaltado, colocado como provedor da sua casa. Porque a maneira como tratamos as pessoas que nos resistem revela muito sobre o nosso futuro. Bem, Jesus diz: se o mundo vos odeia, sabei primeiro que odiou a mim. João registra. João também registra: aquele que me enviou está comigo. Não me deixa só, porque faço o que lhe agrada. João 8:29. Então, se o mundo maltratou Jesus, por que é que eu não quero ser maltratado? As pessoas às vezes perguntam: por que eu, Deus? Por que eu? E por que eu não me perguntar: por que não eu? Por que não eu? Se o próprio Filho de Deus foi utilizado, então por que não eu? Então, meu filho, se o mundo te aborrece, lembre-se que o próprio Filho de Deus foi aborrecido. Outro sim, medo da solidão, não preciso ter. Por que ter medo da solidão se sempre procuro fazer agradar a Deus, o que agrada a Deus? E aí Jesus está dizendo: eu nunca estou só, o Pai sempre está comigo, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então você não precisa ter medo de solidão, o Pai sempre está com você. Finalmente, você percebe, e eu de forma assim bem rápida, porque a história de José é ampla, como eu disse, são 13 capítulos pelo menos para retratar essa história. Nenhum sentimento conseguiu se apoderar do coração de José, sentimento maligno. Ele conseguiu ver o lado bom das coisas, ver cada peça contribuindo para a composição do projeto de Deus. A Bíblia diz que, Tiago 1, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz paciência.
Nos tornamos pacientes quando somos mais provados. Outro dia, me deparei com algo interessante nas redes sociais, que diz o seguinte: lembre-se disso, uvas são esmagadas para fazer vinho. Azeitonas são pressionadas para liberar óleo. Diamantes são formados sob pressão. Sementes crescem no escuro. Sempre que se sentir pressionado, esmagado, apertado, no escuro, saiba que você estará vivendo uma poderosa fase de modificação. Veja o que está anotado aqui. Os irmãos de José disseram-lhe: te fizemos mal, capítulo 50, verso 17. José disse-lhes: vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Todo mal que se tenta contra um servo de Deus passa pela permissão divina. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Temos a opção de perceber os fatos com os olhos dos irmãos ou com os olhos de José. Pastor, como são os olhos dos irmãos? Lá no início da frase: te fizemos mal, tudo que fizemos foi mal, para te prejudicar. Agora, olha os olhos de José. Não, vocês tentaram o mal, mas Deus tornou o mal em bem. Isso são os olhos de José. É ver o mal colaborando para o bem. É ver o mal contribuindo para um propósito maior. Por último, as Escrituras descrevem com todo zelo que mesmo José sendo traído, vendido, injustiçado, aprisionado, ele nunca renunciou à sua fé no Senhor. E após ser exaltado no Egito, não se esqueceu do plano divino. Grave bem o que eu vou te dizer. Grave bem o que eu vou te dizer. José fez da prisão uma sala de aconselhamento, na qual ele traduziu os sonhos de um copeiro, de um padeiro. Ele fez da casa de um nobre do império egípcio um lugar de batalha e venceu fugindo. Ele fez do país que recebeu como escravo o ambiente do seu governo. E ele tornou a injustiça dos seus irmãos o motivo da sua honra. Processou isso tudo e transformou adversidades em oportunidades. É o tema da nossa lição. Portanto, queridos, tudo ele processou e tornou oportunidades ou adversidades em oportunidades. Hebreus 11 menciona José como um dos heróis da fé. Sabe o que ele fez para se tornar um dos heróis da fé? Ele fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito. Quando próximo de sua morte, ele pediu à sua família: Israel vai sair do Egito. A promessa é grande, eles vão sair daqui para a terra prometida. Não deixem os meus ossos aqui no Egito. Levem os meus ossos também. Certo? Sabe o que isso quer dizer? Olha que lição linda. José começou a história sonhando com o trono e terminou a história sonhando com a terra prometida. Não é lindo isso? Ele trabalhava de olho no futuro. Ele não trabalhava preso ao passado. Ele tinha sempre os seus olhos focados no futuro. Veja pessoas promissoras. Analise o comportamento de pessoas que crescem. Elas sempre estão de olho no futuro e conseguem chegar. José se tornou um herói da fé porque ele visualizava a terra prometida. Querido, transforme as suas dificuldades em oportunidades. Lembre-se que ele foi traído pelos seus irmãos, invejado pelos seus irmãos, mas teve fé em meio às injustiças. Eu quero encerrar
esta explicação bíblica, fazendo uma oração com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que oportunidade ímpar, que momento extraordinário. Pai, de repente eu estou falando para pessoas, ao coração de pessoas que estão sofrendo injustiças, tais como José. Pai, seja o escudo delas, a fortaleza delas. Lembre-se do trabalho que essas pessoas vêm realizando. Lembre-se, o Senhor é o Deus que age com justiça. Justiça, juízo, bondade são bases do seu trono. Entra com providência nessa história, Senhor. Por outro lado, eu posso estar falando com pessoas que estão sentindo inveja, estão com o coração tomado de ressentimento por alguém. Pai, entra com providência. Quem nos honra é o Senhor. E para sermos honrados por Ti, precisamos Te honrar. É o Senhor quem nos sustenta com a Sua graça. E o que nos resta é render graças a Ti, dia após dia. Abençoe a nossa nação, abençoe o nosso país, abençoe a nossa igreja, nos dê a capacidade de transformar adversidades em oportunidades, visualizar as adversidades como um combustível para um tempo de grandes oportunidades. Ajuda-nos a visualizar um futuro de crescimento, um futuro de êxito, um futuro de bênçãos para a honra e glória do nome do Senhor. Queremos ser pessoas que se comportam com verdadeira alteridade, com verdadeira distinção, que glorifica o seu nome em todo o tempo. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa e a sua família, no nome de Jesus.